Situação atual no Irã, hoje, dia 15 de março de 2026. Eu já começo esse vídeo trazendo as imagens impressionantes, desclassificadas do governo americano sobre o ataque que houve sobre a ilha de Karg, vital para a economia iraniana, que concentra até 95% da exportação de petróleo iraniano. É um dos poucos locais que o Irã tem com capacidade do embarque de petróleo. Como vocês podem ver nas imagens, bombardearam a pista de pouso, bombardearam os postos de comando e controle, os dispositivos armazenados militares, que eram drones e mísseis, mas mantiveram intactos a parte petrolífera, o navio de guerra USS Tripoli, que está a caminho do Golfo Pérsico. O USS Tripoli, Ilha 7, tripulação do navio. O navio em si possui aproximadamente entre 1.050 a 1.100 marinheiros da Marinha, até 1.687 marines embarcados normalmente. Pode receber até 1.870 marines em situação de guerra. Portanto, o Trípoli sozinho, ele pode levar cerca de 2.700 militares, entre marinheiros e fuzileiros. Mas em operação ele nunca vai sozinho. O grupo de ataque anfíbio do Trípoli, Amphibious Red Group, ele inclui o USS Orleans LPD-18 e o San Diego LPD-22. Navios de escolta de combate, o Robert Small CG-62 e o Rafael Peralta DDG-15. Esses navios fornecem defesa aérea, defesa contra mísseis, guerra antissubmarino, ataque contra mísseis Tomahawk. Quantidade total de militares no grupo. Estipula-se que no total serão 2.200 a 2.500 mariners e mais 2.400 marinheiros, com um total estimado de entre 4.600 até 5.000 militares embarcados. E a pergunta que fica, essa é a ilha de Karg, pessoal. Com essa quantidade de marinheiros e essa projeção indo em direção ao Estreito de Hormuz, a pergunta, será que vai haver um desembarque nessa ilha ou em alguma outra? Se tu queres saber no detalhe o ponto de vista militar, político e econômico, fica com a gente nesse vídeo até o final. Eu sou o Rodrigo Carvalho e tu estás no canal Geomilitar Mundo. Pois bem, pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. Situação do Irã, hoje, dia 15 de 3 de 2026. Essa aqui é a ilha de Karg, que foi amplamente atacada pelos Estados Unidos. Eu vou trazer para vocês aqui a situação que não atacou a principal parte aqui da produção de petróleo, mas atacou o aeroporto e tudo mais. Temos notícias também que embarcações americanas estão deslocando tropas, 2.500 marines, para a região. Hoje, 15 de março de 2026, o conflito chega ao 16º dia e os bombardeios dos Estados Unidos e Israel estão agindo e atingindo em alguns alvos mais estratégicos do país, incluindo bases militares, a ilha petrolífera por onde passa a maior parte do petróleo iraniano. Nos últimos dias, explosões foram registradas em várias cidades importantes do Irã, enquanto ataques a radares e sistemas de defesa estão reduzindo drasticamente a capacidade do país de lançar mísseis e drones. Ao mesmo tempo, o Estreito de Hormuz, uma das rotas marítimas mais importantes do planeta, continua no centro da crise, com navios de guerra sendo mobilizados e o comércio de petróleo sob ameaça. E em meio a tudo isso, o paradeiro do novo líder supremo iraniano permanece cercado de dúvidas, enquanto rumores sobre possível presença de tropas estrangeiras aumentam a tensão. No vídeo de hoje você vai entender o que realmente está acontecendo no 16º dia de guerra, quais podem ser os próximos passos do conflito, que já está mudando o equilíbrio no Oriente Médio. E também vou mostrar para vocês a deficiência dos ataques iranianos. Pessoal, essa é a ilha de Karg, a principal ilha que escoa o petróleo iraniano. Desde a guerra Irã e Iraque, essa ilha tem sido atacada, foi atacada pelo Iraque, mas o regime não caiu. Os Estados Unidos não quer atacar a parte petrolífera, atacou, tem um vídeo da pista, dos depósitos de drones e munição que tinha na ilha,
mas a parte petrolífera não atacou porque quer entregar o Irã ao povo ainda economicamente viável. Teve também o enterro desse cara aqui, Frank Erhan, sem cabeça. Vocês vão ver vários memes por aí, porque ele teve o ataque, que a gente chama aqui no Brasil de caixão fechado. O enterro desse terrorista iraniano, ele estava sem cabeça. Aqui que eu digo para vocês, há tropas israelenses e americanas em solo iraniano. Mais detalhes em breve. Será? Por enquanto, algumas contas têm falado isso. Eu não consegui confirmação em mais contas a respeito disso, de ter tropas já em solo, mas sim há tropas a caminho. O CENTCOM traz aqui. Essa é a base militar que foi a base petrolífera, a ilha que foi atingida. Por que ela é tão importante? Porque ela é um dos únicos locais, ou o único local do Irã, é uma ilha de coral, em que é fundo suficiente para os navios atracarem e pegarem. Então 95% do petróleo que sai do Irã sai através dessa ilha. E uma boa parte também é refinado. Tem também esse estudo do cara sobre a guerra Irã-Iraque, muito interessante. Se vocês quiserem, o Frazin Nadim, PhD, que ele fala da capacidade petrolífera dessa ilha e que por que os Estados Unidos podem fazer isso. Segundo ele, diz que o Irã pode ele mesmo destruir a ilha. Eu acredito que não. O regime já está naquela produção em colmeia, né? São várias cabeças no regime decidindo por conta própria. Isso é uma tática que já era planejada pelo Irã. Quando se decapita o regime, cada regimento militar, que nem sempre tem um oficial, ele toma decisão por conta própria. Então é muito difícil saber se essa galera que tem um interesse mais financeiro do que o componente religioso queira se livrar do poder de barganha que eles têm ali, ou no mínimo, uma maneira em que o Irã possa continuar sobrevivendo, que é a ilha de Kargil. Por outro lado, o Trump disse que momentos atrás, sob minhas ordens, o Comando Central dos Estados Unidos executou um dos bombardeiros mais poderosos da história do Oriente Médio, obliterando completamente todos os alvos militares na joia da coroa iraniana, que é a ilha de Kargil. Nossas armas são as mais poderosas, sofisticadas do mundo que já conheceu. E que, por razões de decência, ele optou não destruir a infraestrutura petrolífera na ilha. Contudo, caso o Irã ou qualquer outro país interfira na livre e segura passagem de navios pelo estreito, reconsiderarei imediatamente. Aqui tem uma imagem impressionante sobre mísseis. É um vídeo desclassificado do CENTCOM, que é o comando militar lá no Oriente Médio americano, com mais de 90 alvos militares, incluindo instalações de armazenamento de minas navais e bunkers de mísseis, anunciou o CENTCOM na ilha de Kargil. É bem bacana aqui a imagem. Diferente da guerra de Irã-Iraque, hoje em dia é até gravado por drone, por satélite, tudo que é atingido. E são milímetros, centímetros a precisão. Os mísseis Scud do Iraque tinham 2 quilômetros de precisão, 1 quilômetro, 500 metros. Então aqui é a pista do aeroporto, destruíram a infraestrutura do aeroporto, a pista em si, ou seja, em termos de logística militar, a ilha não serve para nada. Ela tinha mísseis, drones e radares militares ativos nela. Tudo foi destruído, menos as instalações petrolíferas. A instalação petrolífera está intacta, pois os Estados Unidos, Israel e o mundo livre pretendem que em breve o povo iraniano possa conseguir ter a sua economia de volta. E sem a ilha de Kargil demorariam décadas. Inclusive por isso começou as manifestações. Elas começaram porque o Irã investe 90% do que ele ganha em armamento, em querer destruir o Ocidente, em alimentar grupo terrorista, em criar bomba atômica. E lá o povo quer comer, quer se alimentar, quer saúde, que é o básico. Essa aqui é a ilha que foi atingida. Tem uma explicação aqui do Noel Report que ele acha, do Tendar, que alguns dizem que isso aprovará uma invasão. Mesmo não descartando essa possibilidade, não acredito que terá os resultados
desejados. Aliás, é provável que o próprio regime iraniano torne as instalações inoperáveis. Eu não acredito nisso. Eu acredito que o Irã não tem capacidade mais para fazer isso. E também ele não vai se livrar da fonte de renda. Nem todo mundo no regime está apoiando tanto o regime. Ele está ali por causa de dinheiro. Tem os clérigos, o pessoal que é o componente filosófico e religioso, que tem a missão de se matar pelo Ayatollah, porque os israelenses são inimigos, tem. Mas a maioria não. Todos os novos líderes iranianos demonstraram a intenção de lutar. É hora de parar de fingir que podemos ter um líder não hostil no Irã e destruir a economia deles. Alguns estão dizendo que deve atacar mesmo. Eu acho que não. Eu acho que o povo iraniano merece ter essa instalação com ele, porque ela é do povo iraniano, ela não é do regime. Aqui tem o David D traz pra gente esse lado todo é amigo. O Iraque, a Arábia Saudita, o Kuwait, mas essa faixa de terra aqui, ela precisaria também ser ocupada. Como a gente sabe, o navio de guerra americano ele está se deslocando, é esse aqui, está se deslocando para já com 2.500 marines e uma grande escolta para o Estreito de Hormuz. Vai ter uma invasão? Vai ter americano? Vai. Provavelmente sim. Trump convoca países a desafiarem um bloqueio do Irã no Estreito de Hormuz. Bem interessante aqui. O presidente Trump sugeriu nesse sábado a formação de uma coalizão internacional com muitos países para desafiar o bloqueio no Irã, no Estreito de Hormuz. Esperamos que China, França, Japão, Coreia do Sul, Reino Unido e outros que são afetados por estas restrições artificiais enviem navios à região para que o Estreito de Hormuz deixe de ser ameaçado por uma nação totalmente decapitada. Tem mesmo que ajudar. E a gente tem dúvida da capacidade. Olha, hoje um navio saiu do Estreito de Hormuz, do Golfo Pérsico, passou aqui pela frente de Bandar Abbas e seguiu tranquilamente. Não tem mina, não teve ataque, não teve nada. Então é mais um terrorismo que o Irã causa. Em relação à mina, não teve nenhum navio atingido por mina. Tiveram 3 ou 4 que foram atingidos por drone. Muito poucos, então muitos navios estão passando. Aqui está um petroleiro que cruzou o Estreito de Hormuz sem incidentes. Ele chegará ao porto de Mumbai, na Índia. Nessa noite transporta cerca de 1 milhão de barris de petróleo bruto. Então ele passou sem grandes... Agora aqui é muito impressionante. Aqui, olha. Testemunhas oculares relatam ataques aéreos massivos em Teherã. Ó. Explosão secundária, né? Ele estava pegando fogo, continuou a explodir. Toda vez que tem um vídeo que aparecem explosões depois da explosão, é porque os mísseis ou bombas ou artefatos explosivos que estavam lá começaram a explodir. Momento em que os Estados Unidos atingem um centro de pesquisa espacial em Teherã. Isso aqui é bem... Olha, está pegando fogo já. Fumaça preta. Você já foi atingido. Centro de pesquisa espacial. Aí começa a pipocar. São coisas que já tinham lá dentro, que começaram a explodir. É realmente imagem impressionante. E o cara começa a dar ré mesmo. É doido, eu vou sair fora daqui. Filmando de dentro do carro. É impressionante como hoje em dia a reportagem de guerra ela é em tempo real. A internet veio para revolucionar. Olha só esse carão. Hoje em dia tudo que é feito é gravado, não tem como enganar mais. Alguns tentam. Aqui a briga que eu espero que eles briguem até a morte. Que é o Laranjini, alto funcionário, ele tinha já a indicação do irmão, tá tudo certo para o irmão dele assumir. Mas esse cara aqui, o Ahmad Valdi, o chefe da Guarda Revolucionária Islâmica, orquestrou um golpe de Estado para instalar o Mojtabe, tornando a Guarda Revolucionária Islâmica o governo de fato. O que eu entendo aqui, quando o Mojtabe Khamenei foi empossado, ele já tinha sido atingido. Ele já tinha perdido uma perna e ele já estava na UTI. E esse cara deu um golpe para que a Guarda Revolucionária assumisse o governo do Irã. Espero que eles
Por outro lado, temos aqui uma notícia que Israel está oficialmente preparando uma invasão terrestre massiva no Líbano, com o objetivo de aniquilar completamente os terroristas do Hezbollah. É muito triste o que acontece no Líbano. As forças armadas libanesas não têm como lidar com esses terroristas que são financiados pelo Irã e que atacam Israel simultaneamente, corriqueiramente. Então Israel identificou e dessa vez vai ocupar de novo aquela parte lá. A ONU nem o Líbano tem controle sobre isso. Então vários alvos foram atingidos. A gente percebe aqui que apartamentos onde estavam os terroristas foram atingidos cirurgicamente. Ó, um apartamento atingido cirurgicamente, provavelmente um centro de comando libanês. Falta um pouco também do empenho do governo do Líbano em tratar com isso, em tirar essa galera de lá. Isso falta. Tem gente infiltrada no governo que apoia o terrorismo. Israel está planejando uma grande invasão terrestre no Líbano para tornar todo o território do sul do Líbano e desmantelar a infraestrutura militar do Hezbollah, que é o grupo terrorista financiado pelo Irã. Vai ser uma invasão terrestre de ocupação. O ataque com drones também atingiu um complexo da Embaixada dos Estados Unidos na Zona Verde em Bagdá, capital do Iraque, danificando ou desativando o radar Serran da embaixada e atingindo um helicóptero. Olha como está a coluna de fumaça. Meu Deus, isso lá no Iraque. Tem a foto também aqui, pegando fogo. Tem uma foto do radar aqui. O vídeo do radar que pegou fogo e o outro. Aqui, ó. E tem a foto do radar que pegou fogo. Relatórios de múltiplas fontes confirmam que o Irã está com estoque muito baixo de mísseis balísticos e lançadores, com uma queda de 91% nos lançamentos diários desde o início da guerra. Eu vou trazer para vocês uma tabela com a capacidade iraniana de lançar mísseis. Quando até o Hamas diz que você foi longe demais, então você está em apuros. Até o Hamas, que é o grupo terrorista que mais fez atrocidade no mundo, está dizendo para o Irã parar. Então alguma coisa está errada. Nada de novo no Instituto para Estudo da Guerra. A atualização dele foi de 13 de março. Hoje o vídeo está sendo gravado com informações do dia 15. O chefe da Comissão Nacional de Segurança do Irã, Abraham Azizi, declara que toda a Ucrânia é um alvo legítimo para o Irã, citando o apoio ucraniano a Israel, incluindo assistência com drones, como justificativa aos ataques com mísseis. Então, ele, segundo o chefe aqui iraniano, da Guarda Nacional de Segurança do Irã, eles vão atacar a Ucrânia. Será? Porque ele está reclamando aqui também, que ajudando os árabes ali do lado e tal. O G1, como sempre, como a disparada do petróleo pode complicar Trump nas eleições de novembro nos Estados Unidos. Mas eu acho que vai prejudicar mais o Lula aqui, porque o Lula já encheu de imposto, tirou até o imposto federal, né, ultimamente, mas vai prejudicar principalmente aqui. Lá eles têm um ideal. Lá, quem é mais inteligente sabe que esse petróleo iraniano estava indo para fontes, para países sancionados, né, sendo vendido a mais barato. Então, quando passar a vir para o bolo do comércio formal, vai aumentar a quantidade e com isso vai baixar o preço, talvez até em curto prazo. E também a OPEP aumentou a produção de petróleo e os Estados Unidos e a Europa estão lançando no mercado para vender as reservas estratégicas, por isso que o preço deu uma baixada de novo. O Trump fez um pronunciamento interessante aqui na rede social dele. Os Estados Unidos da América derrotaram e dizimaram completamente o Irã, militar, econômica e em todos os outros aspectos, mas os países do mundo que recebem petróleo pelo Estreito de Hormuz precisam cuidar dessa passagem e nós ajudaremos, e muito. Os Estados Unidos também coordenarão com esses países para que tudo ocorra de forma rápida, tranquila e eficiente. Isso sempre deveria ter sido um esforço conjunto e agora será. Unirá o mundo em prol da harmonia e segurança da paz eterna. Porque realmente, deixando o Irã operar como estava, não ia ter paz. Eles financiavam a célula terrorista. Esse navio aqui está sendo enviado para o Estreito de Hormuz, logo vai chegar lá. Já eu fiz um vídeo também de um navio do Reino Unido, que já está lá ao largo do Chipre. Eu só vou trazer agora
a situação progressiva da decapitação do poder iraniano de lançar mísseis e drones, como ela veio decaindo. Dia 1º, 100% de capacidade. Dia 3, 2 de março, que é o terceiro dia, 85%. Já no quinto dia, 4 de março, o Irã tinha 70% da capacidade. Já no dia 7, 6 de março, 55% da capacidade. Nono dia da guerra, 8 de março, o Irã contava com 40% da sua capacidade. No 11º dia da guerra, dia 10 de março, o Irã contava com 30% da sua capacidade inicial de lançar drones e mísseis. Dia 13, 12 de março, 22%. Ontem, dia 15, 14 de março, o Irã tinha apenas 18% da capacidade original. No 16º dia, dia 15 de março, o Irã tem menos de 15%, algumas reportagens dizem menos de 10% da capacidade inicial de lançar drones e mísseis. Primeiro link da descrição tem um vídeo passado sobre o Irã e também sobre o envio do Dragon, do HMS Dragon, para ficar ao largo do Chipre. Clica nesse card aqui do lado que tu vai saber como está a negociação que enfim está havendo entre Cuba e Estados Unidos. Vai aparecer no final do vídeo a situação em Cuba. E também não te esquece de curtir, compartilhar e te inscrever no nosso canal. É muito importante, o canal é novo, eu conto contigo. Obrigado por assistir esse vídeo até o final. Vou deixar um QR Code ao lado caso você queira apoiar o nosso canal. As tuas inscrições e as tuas curtidas no vídeo são muito importantes.